Estamos vivendo o fim do tempo do fim. Eu sou Leonardo e quero chamar a sua atenção para algo que interfere diretamente na sua felicidade, na sua paz, no seu bolso e na sua liberdade. Talvez o que eu vá dizer a você pareça ser óbvio demais ou até clichê, mas tem sido ignorado e negligenciado por muitos, criando dois grandes grupos ao redor do mundo. As profecias bíblicas, elas cumprem-se quase todas e as evidências apontam para o desfecho dessa história que se arrasta por gerações. A grande questão é: o que eu devo fazer em meio a tudo isso? Como entrar no reino? Como herdar a salvação? Como encontrar a paz? E como prosperar em um mundo tão caótico? Essas e outras perguntas você terá a resposta nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder o conteúdo que nós colocamos aqui especialmente para você. Apocalipse é um livro cheio de mistérios e símbolos, temido por muitos e compreendido por poucos. Hoje nós não vamos nos aprofundar neste livro incrível, mas se você tem interesse em conhecer mais sobre ele, é só deixar aqui nos comentários a palavra Apocalipse. Se tiver bastante comentário, eu faço um vídeo especial desvendando todos os mistérios sobre o livro do Apocalipse. Existe uma diferença tênue entre salvação e reino. Jesus veio fazer duas coisas básicas na Terra. A primeira foi pagar o preço pela salvação. Talvez você não saiba, mas não existe almoço grátis. Tudo tem um preço. Aquilo que é de graça para mim, para você, alguém pagou. E no caso da salvação, Jesus pagou o preço. A graça ela é de graça somente para mim e para você. Mas para Deus teve um alto preço e foi o sangue do seu filho. Imagine que um criminoso foi condenado à morte. Ele cometeu diversos crimes, dos quais alguns foram até contra você. O juiz determina um valor a ser pago para que ele seja livre, mas é um valor que nem em 1000 anos ele conseguiria juntar para pagar. Então o juiz fala: se alguém que nunca falhou, nunca errou, alguém que realmente é puro, quiser ficar no seu lugar, tá tudo certo, você vai ficar livre. Porém, no dia da sentença ser cumprida, você vê o seu filho livremente se colocando no lugar desse criminoso. E agora? Não é mais o criminoso que está ali, e sim o seu filho. O seu filhinho amado que nunca errou, que nunca falhou, que nunca fez nada que pudesse magoar ou entristecer você. Foi exatamente assim que aconteceu. A culpa era minha, era sua. Porém, Cristo ele olha e ele vê que nós não temos condições de pagar o preço, então ele vem e se coloca em nosso lugar. E cada vez que o juiz, no caso Deus, ele olha para o pecador, para mim e para você, ele não vê a mim e você, ele vê a Cristo. A Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia, mas todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Isaías 64:6. O trapo de imundícia, na época de Jesus, era um pano que as mulheres usavam quando estavam menstruadas. No caso hoje, seria o tão conhecido absorvente. É isso que se compara à nossa justiça. Então, não temos condições de estar na presença da santidade de Deus. Porém, quando Ele nos olha, Ele não nos vê. Porque diante daquele que aceita Jesus como o Senhor e Salvador, está Cristo, o Filho amado a quem Deus tem prazer. É incrível que a Bíblia relata esse momento, o momento onde Cristo toma a nossa condenação. Jesus está pendurado na cruz, nu, humilhado, sangrando, sendo ridicularizado, com uma coroa de espinhos cravada em sua cabeça. Tendo todo o poder do universo nas suas mãos, podendo acabar com tudo, podendo destruir tudo em um piscar de olhos. Mas a única coisa que ele faz é olhar para o céu. E em alta voz ele clama: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Em um silêncio, nesse momento, que ecoa na eternidade. Satanás e seus anjos, eles contemplam a cena juntos daqueles que, divorciados da presença do Deus Altíssimo, se riem todos os dias do sacrifício que nos trouxe a paz. Pela primeira vez na história da eternidade, o Filho do Senhor dos Exércitos se sente sozinho e desamparado. Ele sabe o que você está passando, ele sabe exatamente o que você está sentindo, não vê a sua dor, mas ele sente a sua dor. Eu sei que muitas vezes você se sente sozinho. Eu sei que muitas vezes você tem a sensação de que foi abandonada, de que foi abandonado. Talvez, assim como eu, você tenha sido uma criança que aos 4 anos de idade a mãe foi embora por causa das drogas e você se sentiu a dor do abandono naquele momento, no momento mais importante da vida, onde você era pequeno e frágil. Talvez, assim como eu, você tenha que ter ficado com um pai que, embora fosse amoroso, era alcoólatra e te proporcionou altos e baixos na infância, fazendo você viver em diversos lares, passando a sua infância em bares,
e lugares obscuros, em meio à prostituição e em meio às drogas. Talvez, assim como eu, você tenha que ter dormido nas ruas, talvez embaixo de algum viaduto, em postos de gasolina. Talvez, assim como eu, você tenha passado por algum orfanato. E eu sei que você sente que não há ninguém que esteja olhando por você, que esteja preocupado com você. O que é isso? Eu sei o que é sentir isso. Mas eu digo para você, você é muito amado. Você é muito amado. Você pode dizer assim, Leonardo, como eu posso ser amado? Eu fiz coisas terríveis, eu fui longe demais. Eu matei, eu roubei, eu prostituí meu corpo. Não tem como. Não tem como alguém me amar assim. Ei, olha só. Escuta aqui, presta atenção. Não há nada que você faça que afaste você desse amor. Ninguém consegue ir tão longe o suficiente que não possa ser alcançado por esse amor. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Eu sou mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Diga para você. Vamos lá, diga. Diga, eu venci. Eu cheguei até aqui. Ele te manteve firme, vivo até aqui. Você venceu os momentos mais difíceis da sua vida. E você vai vencer esse também. Porque o Senhor teu Deus é contigo onde quer que andares. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo onde quer que você andares. Josué 1:9. Ele diz, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Veja, ele diz para que tenham paz, e paz é a primeira coisa que você recebe em seu coração quando aceita a Cristo. Eu lembro quando tive o meu primeiro encontro com Jesus. Eu era um budista, nunca havia estudado a Bíblia, nunca tinha lido na verdade. Vivia de acordo com o que eu achava que era certo dentro daquilo que eu havia aprendido na infância e ao longo dos anos. Levava uma vida dissoluta, baseada na satisfação de prazeres momentâneos. Era uma vida conturbada, cheia de altos e baixos, brigas, drogas, bebidas, festas, noites sem dormir, conflitos internos e externos. Embora trabalhasse quase dia e noite, nunca tinha dinheiro. Medo da morte, medo do futuro, perturbado dia e noite por flechas do passado, por tudo aquilo que, de negativo, havia vivido na infância. Era estressado e, aos 23 anos, comecei a ter que tomar remédios para o coração. Tamanho era o nível de estresse. Mas lá no fundo, tinha um desejo de mudar. Eu queria uma vida melhor. Eu queria uma vida diferente. Da que meus pais tinham tido. Uma vida diferente da que tinha sido a minha infância. Mas sem perceber, eu estava reescrevendo a mesma história. Estava replicando o comportamento que era dos meus pais, das pessoas que me rodeavam. E aqui tem uma lição importante que pode mudar a sua vida para sempre. É a ambiência. Ambiência, ou lugar que você passa a maior parte do seu tempo. As pessoas que fazem parte desse ambiente. Isso faz toda a diferença. Você não precisa de grandes estudos para mudar. Se simplesmente você mudar o ambiente, você vai dar um salto em sua vida. Eu precisava mudar, sabia que precisava mudar, mas não conseguia, não tinha forças, estava preso em um loop infinito de trabalhar, beber, fazer festa, mas eu sentia que precisava tomar uma decisão. Algum tempo depois, eu fui trabalhar em uma empresa e fiz amizade com um rapaz. Seu nome era Elias. Ele falava de Jesus e, como sempre, eu ouvia com um certo ceticismo. Certa vez, ele me deu uma Bíblia de presente. E para não ser mal educado, eu levei para casa e coloquei em cima da geladeira. E ali ficou por algum tempo. Depois de um certo tempo, era madrugada e eu estava assistindo televisão, inquieto com alguma coisa que não sabia exatamente explicar o que era. Pensamentos invadiam a minha mente e eu pensava, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu via um poço se abrindo embaixo dos meus pés e cada vez mais eu ia me afundando. Levantei e desliguei a televisão e no escuro eu caminhei em direção ao meu quarto. Nesse momento, eu fui tomado por um sentimento de tristeza profundo, algo que nunca tinha acontecido antes. Naquele momento eu caí de joelhos e com o rosto no chão começou a vir cenas na minha mente de todas as coisas erradas que eu havia feito até ali. De todo o mal que havia feito para outras pessoas e para mim. Tudo que havia vivido na infância, abandono, orfanato, casas de pessoas estranhas, fome, violência, abusos. Eu via demônios fazendo sexo na minha frente. Foi algo terrível, eu comecei a chorar naquele momento e meu coração parecia que ia se rasgar. O ar não chegava direito aos meus pulmões, eu queria gritar e não conseguia. Comecei a pedir perdão por tudo que havia feito de errado.
em minha vida. Eu pedi perdão e fiquei ali por cerca de 1 hora talvez, mas pareciam anos. De repente, alguém tocou no meu ombro e tudo parou, tudo. Eu fui fortalecido e me pus em pé como se nada tivesse acontecido. Olhei em volta e não havia ninguém, era apenas eu e Jesus, mas eu não sabia até aquele momento. Já tinha ouvido falar de Jesus, mas nada muito profundo. Ainda no escuro, eu andei até a geladeira e peguei aquela bela Bíblia. Eu então abri ela e tentei ler o que estava escrito, mas estava muito escuro, eu não consegui ler. Então, eu liguei a luz e eu pude ver o que estava escrito. Ali estava o Salmo 38 e dizia o arrependimento do pecador. Ali estava relatando exatamente o que eu estava vivendo naquele momento, exatamente o que eu estava sentindo, mas como? Como era possível? Eu não conhecia aquele livro, nunca tinha aberto, não sabia onde procurar, mas estava ali. Era o meu conflito, minha história, que havia sido escrita há mais de 2000 anos. Era como se alguém soubesse da minha existência e escrevia sobre o que eu viveria naquele momento. Depois você pode procurar lá, Salmo 38, é muito bonito, você vai ver. Talvez você se identifique também. A festa diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15, 10. Ali foi meu primeiro encontro com Jesus. Ali eu aceitei Ele como meu Salvador. Ali a minha história começou a mudar. Ali eu encontrei forças para tomar decisões. E entendi que, além de saber que precisava mudar, eu tinha que entrar em ação, fazer algo. Embora não soubesse exatamente como, eu sabia agora que era possível. Eu sabia agora que não estava sozinho. Nesse mundo, vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E em meio a tudo isso, Ele faz um convite. A quem está cansado e se sentindo sobrecarregado, Ele diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Mateus 11, 28. Veja, Ele não está dizendo eu vou até vocês, Ele diz venham até mim. É necessário que o pecador se levante e vá, caminhe em direção a Ele. Esse é um ato de fé. Quando o povo de Israel foi liberto, depois de 430 anos de escravidão no Egito, eles pararam diante do mar. Atrás deles estava o exército faraó e diante deles estava o mar. O povo pensou, nós vamos morrer. Deus então fala a Moisés, marcha. Para onde? Só tem água aqui. E Deus dizia, marcha. O mar não estava aberto, ele só abriu quando a água já estava na metade deles. O mar só vai abrir quando você marchar em direção a ele. Isso é confiar na provisão, confiar no favor, confiar na salvação. Naquela madrugada eu decidi fechar os olhos e entrar no mar, marchar em direção ao outro lado. Eu pus os pés na água e o mar se abriu. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ele continua, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Mateus 11, 28 e 29. Jugo era um artefato de madeira utilizado para colocar no pescoço dos bois, para puxar a carroça ou o arado. Com isso ele diz, sejam sujeitos à minha vontade, porque eu não sou mau, eu sou manso, eu sou humilde de coração, e eu vou cuidar de vocês, porque eu sou o bom pastor e vou te levar para pastos verdejantes. Basta confiar. Ele sentiu a mesma dor que você talvez está sentindo agora, ou quem sabe já tenha sentido em algum momento da sua vida. Mas acredite, para ele foi muito pior, porque em toda a eternidade ele nunca havia deixado de ver a presença do Pai. Não era qualquer pai, mas era um pai de amor, um pai zeloso, um pai carinhoso, um pai protetor. Mas naquele momento, no pior momento da sua vida, ele não pôde ver nada, absolutamente nada. Ele se sentiu sozinho e desamparado. Uma nuvem densa cobriu os seus olhos e ele não pôde ver os olhos de amor do seu pai. Foi tomado de medo, de angústia e as lágrimas se misturavam com o sangue. Ele se sentiu só e talvez você esteja se sentindo sozinho agora. Talvez nesse momento você olhe para todos os lados e não consiga ver saída. Você talvez não vê apoio. Você vê gritos, insultos de uma multidão. Você vê o abandono, você vê erros, você vê sua família indo embora. Você vê os amigos se afastando. E você não sabe exatamente para onde ir. Mas ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Mas você diz assim, Leonardo, para mim não tem jeito, porque eu não acredito nesse Deus. Esse Deus aí que você está falando, eu não acredito nisso. Eu digo para você, não é que você não acredita em Deus. No fundo,
você sabe que ele existe. Talvez você tenha lido demais, talvez estudado demais, tentado encontrar respostas e se deparou com os erros e falhas de igrejas, de templos religiosos que utilizam o nome santo de Deus para conseguir poder, prestígio, dinheiro. Conseguir fortunas às custas de fiéis sinceros, mas no fundo você sabe que quer acreditar nele. Você sabe que de alguma forma você quer esse abraço. Mas você tem algumas questões para resolver, algumas coisas que aconteceram talvez lá no passado. Estima-se que 99% das pessoas que dizem não acreditar em Deus, na realidade elas não acreditam no pai delas. Ou elas perderam esse pai muito cedo. O elo foi rompido e elas perderam a conexão. Ou no fundo culpam esse Deus por ter levado os seus pais. Um Deus que nem acredita. Esse é o problema. A figura paterna, só isso. Ou o pai ou o sogro, ou algum tipo que representava esse pai, esse alguém que representava essa autoridade. É só resolver esse problema com essa pessoa. E o problema com Deus, ele acaba. São chamados bloqueios emocionais. Não existe de fato um ateu. Existe alguém que tem alguma questão a ser resolvida com a figura paterna ou até mesmo com algum religioso miserável que exercia algum tipo de autoridade na infância. Deus representa o pai maior. É o relacionamento que você tinha com o seu pai ou que você tem com o seu filho que vai refletir em Deus. Precisa perdoar essa pessoa. Eu sei que talvez ele foi, quem sabe, um canalha, um safado, abandonou você, foi violento, foi ausente, foi mau. Não, Leonardo, meu pai não foi nada disso. Ele não foi assim. Ele era amoroso, ele só trabalhava demais. Foi ausente. Por muitas vezes, pensando melhor para a família, tendo que trabalhar duro, mas foi ausente. Não é que ele era mau, mas essa ausência que de alguma forma existiu, rompeu o elo de ligação. E isso reflete na pessoa do Pai maior, que é Deus. Não quer dizer que ele tenha sido ruim. Ele fez o melhor que ele pôde. Foi o que ele aprendeu. Foi o melhor que ele podia te entregar. Foi isso que ele aprendeu. Foi o que ele recebeu. Ele só compartilhou com você um padrão. Perdoe. Deixe cicatrizar a ferida. Você é diferente. Se você chegou até aqui, nessa mensagem, é porque você é diferente. Resolve isso. E tudo vai mudar. Sabe, para muitos, essa pode ser a maior dor. Mas coloque-se agora no lugar de Deus o Pai, que em momento algum deixou de ver aquela cena. Imagine o seu filhinho amado que você carregou nos braços, que ensinou a andar, que ensinou a falar, alimentou, você vestiu, deu carinho, amor, contou histórias para ele dormir. O seu filhinho está agora pendurado em uma cruz. E você tendo todo o poder, toda a autoridade para acabar com tudo em um estalar de dedos. Tendo que ficar ali parado, olhando, sem fazer absolutamente nada. Eu vejo aqui a maior dor. A dor de um pai, querendo tirar a dor do filho, do seu filho. Querendo afagar, querendo limpar as feridas. Mas tendo que esperar o preço ser pago para salvar a vida de milhares. De tantos outros filhos, assim como eu e você. Deus o Pai nunca se afastou do seu filho. O filho que não conseguia ver o Pai. Ele nunca se afastou de você. Você que não está conseguindo ver o amor desse Pai. Ele está querendo cuidar de você, te dar carinho, te abraçar. É só o que Ele quer fazer. É o que Ele mais anseia. É exatamente como está escrito na parábola do filho pródigo. E está descrito no livro de Lucas, capítulo 15, verso 11 em diante. Quando aquele filho, ele volta para casa, depois de ter desperdiçado toda a fortuna do pai, depois de ter se lambuzado na lama dos porcos, depois de ter corrompido seu corpo com bebidas, drogas e prazeres da carne, ele volta ao pai sem esperança, querendo ao menos ser tratado como um dos seus empregados. Mas, de longe, lá de longe, o pai o avista. Ele enxerga, e nesse momento o pai vai correndo de encontro a ele. Esse pai não vê a sujeira do filho, ele não vê o mau cheiro do filho. Ele não olha para as falhas, ele apenas quer abraçar, beijar e colocar em seu dedo o seu anel. Ele diz, alegrem-se comigo, festejem comigo, porque o meu filho amado que estava morto, ele reviveu. Jesus veio nos garantir a salvação e nada do que você faça pode comprar essa salvação. Ele pagou o preço. Ele diz, tetelestai, está pago, está consumado, está garantido, está cumprido. O bilhete da salvação, ele já foi pago. Ele tem o seu nome, você só precisa pegar. Basta
estender a mão. O que eu preciso fazer, Leonardo? É muito simples. É só você aceitar a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Confessar publicamente que Ele é o seu Senhor e Ele confessará o seu nome diante do Pai. Está escrito lá em Mateus, capítulo 10, do 32 ao 39. Ele veio para te fazer livre, para te libertar das amarras da escravidão, do pecado e dos dogmas da religiosidade. Isso não é sobre fazer parte de uma denominação. Não é sobre defender a placa de uma igreja. Não é sobre dizer que esse ou aquele está certo. Não é sobre dizer que esta igreja é verdadeira e aquela é falsa. Ele diz, se alguém disser que o Cristo está aqui, ou se alguém disser que está ali, ele está mentindo. Não acreditem. Porque ele não está nem aqui, nem ali. Ele está em vós. Lucas 17, 20. Ele diz mais, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis porque ele vive convosco, está dentro de vós. João 14, 6. É isso mesmo, ele escolhe habitar em um templo que não foi feito por mãos humanas. Ele habita em um templo que ele fez com as suas próprias mãos. Você. Você é a igreja. Você é a igreja gloriosa, a menina dos olhos de Deus. Não é um templo de pedras feito por homens, não é uma placa. É você. Você é a igreja em movimento. Jesus não criou uma religião, ele ensinou um estilo de vida. Todo religioso fica louco com isso. Todo religioso pira com esse negócio, enlouquece. Mas Jesus condenou abertamente os religiosos de sua época. Por diversas vezes bateu de frente com eles. Ele diz assim: ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Mateus 23, 13. Eu vejo pessoas sinceras lutando e debatendo, defendendo placas de igrejas, doutrinas e regras, se fazendo de escravos de religiosos, sendo que Jesus lutou contra tudo isso. Ele nunca defendeu religião, ele nunca defendeu nada disso. Ele defendeu único e exclusivamente um lifestyle, um estilo de vida. Certa noite dessas eu estava dividindo a palavra em uma igreja e falava exatamente sobre esse assunto, sobre a religiosidade. Quando falei que o próprio Jesus era contra a religiosidade, uma família se levantou e começou a me atacar utilizando textos da Bíblia fora do contexto. É triste como a religiosidade escraviza. E como é que eu sei disso? Eu fui um religioso durante muito tempo da minha vida. Durante muitos anos eu fui um religioso. E assim como Saulo, outro religioso que achava que estava fazendo o que era certo, que defendia a religião com unhas e dentes, matava se fosse preciso, até que no caminho para Damasco ele teve o seu primeiro encontro com Jesus. Saulo literalmente caiu do cavalo e teve um encontro que mudaria a sua vida para sempre. Agora não mais Saulo, e sim Paulo. Paulo escreveu cerca de 75% do Novo Testamento. Foi talvez o homem que mais falou sobre Jesus em seu tempo. Religioso que era escravo da religião, se tornou livre após se encontrar com o Salvador Jesus. É isso que ele faz conosco. Ele nos liberta, nos faz livres. E aquele que sente o gosto da liberdade nunca mais quer provar da escravidão. Ele quer libertar o maior número de escravos. Certa vez, Harriet Tubman diz assim: libertei 1000 escravos. Poderia ter libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. Só para contextualizar, Tubman foi a única mulher a liderar homens na Guerra Civil dos Estados Unidos. Atuando como espiã, ela liderou missões que libertaram centenas de pessoas da escravidão. O problema da escravidão é que muitas vezes aquele que é escravo, ele não sabe o que é um escravo. Ele não sabe o que é liberdade. Porque todo aquele que prova o sabor da liberdade, ele nunca mais quer sentir o gosto da escravidão. E talvez você não saiba, mas liberdade não é você fazer o que você quer. Isso chama-se libertinagem. Liberdade é não ter que fazer nada. Lá estava eu diante de uma congregação sendo atacado, e se eu não tivesse convicção do que eu falava, eu teria me acovardado, teria recuado. Mas nada pode calar aquele que tem um relacionamento com a verdade. A verdade é uma pessoa, e ela se chama Jesus. Naquele momento, um deles tentando utilizar, fora de contexto, o texto de Tiago 1,27, que fala que a verdadeira religião é cuidar das viúvas, dos órfãos e necessitados, e não deixar-se corromper pelo mundo. Ao que eu disse naquele momento, é isso aí.
Era exatamente isso que Cristo estava defendendo. Esta é a verdadeira religião. Tudo que vai além disso é escravidão. E todo religioso ele fica ofendido quando é contrariado. Então, naquele momento, eles se levantaram e foram embora. Jesus diz assim: não penseis que eu vim trazer a paz ao mundo. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim, os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes, os da própria casa. Mateus 10, do 34 ao 36. Todo religioso vai se enfurecer quando você for contra o que ele acredita. Toda vez que você tentar libertar um religioso, ele vai atacar você. Está escrito: não dê pérolas aos porcos. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes pisarão e aqueles se voltarão contra vocês e os despedaçarão. Mateus 7, 6. Por que isso? Porque os porcos têm uma pisada forte e quando eles pisam uma pérola, ela se torna um objeto pérfuro cortante e machuca o porco. E ataca aquele que entregou a pérola. Olha só, se você está gostando até aqui, compartilhe esse vídeo com quem você conhece. Compartilhe as bênçãos que chegam até você. Aproveite e já dá um like. Essa é uma forma de compartilhar esse conteúdo com aqueles que você não conhece. A segunda coisa que Jesus veio fazer aqui é apresentar o reino. Mas reino e salvação não é a mesma coisa, Leonardo? Não. Salvação é desvio de rota do inferno, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Quando Adão e Eva pecaram, eles gravaram em nosso DNA o gene da morte. Todos nós nascemos caminhando para a morte. Todos nós, sem exceção, caminhamos para a morte. Davi diz assim: em iniquidade eu nasci, em pecado me concebeu a minha mãe. Salmo 51:5. Todos, sem exceção, caminhamos em direção ao mesmo lugar, para o inferno. Mas esse lugar ele não foi preparado para nós, e sim para o diabo e seus anjos. Mas nós insistimos em caminhar nessa direção. Porém, ao aceitar a Cristo Jesus, nós nos desviamos dessa rota e saímos dessa direção, da direção do inferno, ou seja, da morte eterna, e passamos a caminhar em direção à vida eterna. Você parou para pensar o que é morrer eternamente? Morrer eternamente é o mesmo que deixar de existir. Como assim, Leonardo? Não é o mesmo que morrer? Não, não é. Deixar de existir é você nunca lembrar de alguém. Não há como você lembrar de alguém que nunca existiu. Não há como ter lembranças de alguém que você nunca conheceu. É por isso que no céu não haverá choro nem tristeza. Imagine que você está no céu, vivendo na eternidade, tudo perfeito, tudo lindo, na presença do Pai. Mas de repente, você lembra do seu pai, do seu irmão, da sua mãe, de um filho, de um amigo, e essa pessoa, ela não está lá. Pelas escolhas dela, ela foi deixada de fora de tudo que é perfeito. E você, pela eternidade, não verá mais essa pessoa. Pense, você ficaria feliz? Ou pelo menos, de vez em quando, você teria momentos de tristeza e choro por sentir a falta desse alguém, não é verdade? É claro que sim. A vida é muita tristeza. Porém, a palavra é muito clara que lá não haverá tristeza, nem pranto e nem dor. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as antiga ordem passou. Apocalipse 21:4. O que é essa antiga ordem, Leonardo? O que vem a ser isto? Diz assim: não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza você morrerá. Gênesis 2:17. A alma que pecar, essa morrerá, diz Ezequiel 18:20. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel 18:20. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:10-23. Essa era a antiga ordem, a morte, a terrível e cruel morte. Isso, porém, deixará de existir, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Isaías 65:10. Morrer eternamente é isso, é ser arriscado da história, é nunca ter existido. Ninguém lembrará daquele que foi morto eternamente. Por isso, é tão sério. E o reino? O reino é outra coisa. O reino fala de um governo. Nem todos que serão salvos irão governar.
há um equívoco sobre o ladrão da cruz, ao lado de Jesus, que poucos se atêm a isso. Ele é conhecido como o bom ladrão. Entenda que não existe ladrão bom. Todo ladrão é mau. Existe um ex-ladrão, e talvez você não saiba, mas todo aquele que rouba, de alguma forma, ele só faz isso porque não acredita na provisão de Deus. O ladrão da cruz, ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade eu digo, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 42 e 43. Ele queria ter acesso ao reino, mas Jesus não deixa ele acessar o reino. Jesus não nega a salvação, que é o paraíso. Ele diz: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Jesus não se confundiu então? Não, de maneira nenhuma. Ele sabia claramente a diferença entre reino e salvação. Ele não nega a salvação para ninguém que se arrepende. Ele aceita como Salvador. Mas o reino precisa ser conquistado. Você precisa governar a partir da terra. O governo começa exatamente aqui. Para ser salvo, você não precisa fazer nada além de aceitar o Cristo como Senhor e Salvador. O reino é diferente. Para reinar, é preciso, em primeiro lugar, entender que você tem uma identidade. E Satanás sabe disso. Por isso ele luta todos os dias para fazer com que você não saiba quem de fato é. Milhares de pessoas tiram a vida todos os dias porque não sabem exatamente, não sabem de fato quem são. Elas vivem um eterno conflito existencial. 95% das pessoas no mundo não sabem quem são. Por isso toda a riqueza do mundo se concentra na mão daqueles que sabem quem são. É por isso que quem sabe quem é, reina sobre aquele que não sabe quem é de fato. E como saber quem eu sou, Leonardo? Como é que eu vou descobrir isso? É muito simples, vai em Gênesis 1:26 e leia 1000 vezes se preciso, 1 milhão de vezes, até você incorporar isso. Ali diz que você é a imagem e semelhança do Criador e que você veio nessa terra para exercer domínio sobre todas as coisas. Você veio reinar sobre todas as esferas da sua vida, reinar sobre todas as riquezas dessa terra. Você nasceu para ser um bilionário. Não, Leonardo, eu não nasci para ser assim. Eu nasci para ser humilde como Jesus e ajudar as pessoas. Muito bem? Então seja um bilionário e ajude 1 bilhão de pessoas. É muito simples. Existe uma crença no meio evangélico que diz que Jesus era humilde no sentido de ser pobre. Veja só, não confunda as coisas. Primeiro que pobreza nada mais é do que improdutividade. Um solo que é pobre é um solo que não produz. Quando você começa a produzir, você deixa de ser pobre. Jesus nunca foi improdutivo. Jesus ele era humilde em seu caráter, em sua essência. O pai adotivo de Jesus, que era José, ele era um carpinteiro. Carpinteiros, em toda a história do mundo, é conhecido também como artesãos. E os artesãos eles nunca foram pobres na história da humanidade. Quando Jesus nasceu, ele ganhou ouro, incenso e mirra, presentes de um rei. E foi tudo colocado aos seus pés. Jesus tinha tesoureiro nisso, porque não era pouco o dinheiro que eles movimentavam. Certa vez, disse Martin Luther King: o que me assusta não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Você que é sincero, que tem um bom coração, que gosta de ajudar as pessoas, por que você não assume a sua identidade? Por que não começa a reinar sobre as riquezas dessa terra e passa a ajudar milhares de pessoas? Por que você se contenta em ajudar 2, 3, 4? Não que isso não seja bom, mas você pode fazer muito mais. Você precisa reinar, erguer a sua voz como verdadeiro líder, exercer a sua autoridade, a autoridade que Cristo colocou em suas mãos. Porque você não usa, por exemplo, a internet para falar do amor de Jesus, para mostrar para o mundo o que Ele fez na sua vida, como você foi transformado. Porque você que é bom, cala a sua voz. Toda vez que Cristo fala, Ele anuncia o reino. Quando Ele multiplicava os pães, Ele alimentava uma multidão, Ele estava dizendo: no meu reino não tem fome. Quando Ele curava alguém, Ele estava dizendo: no meu reino não tem doenças. Quando Ele ressuscitava alguém, Ele estava dizendo: no meu reino não tem morte. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3:6. A igreja, ela sou eu e você. A igreja são pessoas, não é uma placa. Cristo não morreu por isso. Ele morreu por pessoas. Então pare de defender instituições religiosas, pare de adorar bezerros de ouro feito por mãos humanas. Ah, Leonardo, você está dizendo que então eu não devo fazer parte de nenhuma congregação? Veja bem, não é isso que eu estou dizendo. É lógico que não. Você é livre e faça o que você quiser.
Eu até acho importante fazer parte de alguma comunidade. Isso ajuda a sua caminhada. Estou dizendo para você ser livre da religiosidade. Comece a reinar, comece a governar, erga sua voz e salve vidas. Entenda que boca fechada mata. Nesse momento, milhares de pessoas eles estão pensando em tirar a vida, porque perderam as esperanças, porque não veem mais saída em nada. Pessoas que estão enfrentando talvez os mesmos problemas que você já enfrentou e conseguiu superar. Nisso, abra sua boca e ensine às pessoas o caminho, mostre a direção, mostre que é possível. Salve, por exemplo, um casamento, salve uma família. Você foi chamado para estar sobre nações e eu espero que essa mensagem de alguma forma tenha ajudado você. Eu gostaria de saber se essa mensagem ajudou você de alguma forma. Deixe aqui nos comentários seu testemunho. Quem sabe você ajuda alguém a vencer, a começar a reinar sobre a própria vida. Compartilhe com todos que você conhece essa mensagem. Vamos fazer essa comunidade continuar cada vez mais crescendo. Lembre de curtir e se inscrever no canal. Se houvesse outra maneira de levar essa mensagem para mais pessoas sem precisar pedir essas coisas, com certeza eu faria. Mas não tem jeito. Cada curtida que você dá, o YouTube manda um vídeo para mais pessoas. Por isso, eu agradeço a você. Eu deixo muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto